Agora sim, vamos para o nosso Visão Masculina. Bom, se o automóvel é uma das maiores paixões do brasileiro, não tem jeito. O Brasil já é chamado de país do automobilismo. Então, para entender essa paixão monumental que todos nós temos por carro, por velocidade, e porque nós temos tantos pilotos campeões, nós convidamos o jornalista Alexandre Armando Vasconcelos, que aí está conosco, e meu queridíssimo amigo que começou essa história toda aqui em nosso país, o mestre, o piloto Emerson Fittipaldi. Fala, Márcio. Como é que você está, irmão? Tá bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado, querido. Obrigado. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, tá bom? Obrigado. Bacana a tua história, hein? Obrigado. Gostei. Emerson, você foi o primeiro brasileiro campeão no automobilismo mundial. É um dos pilotos, é considerado um dos pilotos mais completos de toda a história do automobilismo no nosso planeta. Mas pouca gente sabe que você começou a sua carreira esportiva de motocicleta. Só os seus amigos mais íntimos é que sabem. Conta essa história pra gente, vai. Motocicleta, não quero falar de carro agora. Olha, Rony, foi um começo de carreira, eu tinha 14 anos. Naquela época eu não podia correr de kart e não podia correr de automóvel. Eu era apaixonado, acompanhava as coisas de motocicleta. Pouca gente sabe, mas eu assisti a inauguração do Parque Ibirapuera. Em 54 foi? Em 54. E que veio a MotoGP para o Brasil, para correr no Parque Ibirapuera. E quem ganhou foi John Surtees, com uma Norton Manx. Eu tive uma Norton Manx 500. Norton Manx 500. Eu tive uma. E era o máximo naquela época que tinha o Felipe Carmona. Mas o John Surtees foi de motocicleta, eu nunca ouvi falar. Foi campeão mundial, né? O motociclismo na época no Brasil era muito divulgado. Era assim, eu lembro, meu pai assistia as coisas em Interlagos, e eu comecei a correr com uma moto emprestada do Adu Celso. Com uma moto. Quem? Do Adu. Olha. E eu corri durante 2 anos, e no segundo ano, Rony, depois eu comecei a correr com uma Mondial, que era a minha motocicleta, 50cc, que eu ia da Rebouças até o Mackenzie, de segunda a sexta, e sábado e domingo corria com ela em Interlagos. Escondido, não? Não, ainda não, porque meus pais deixaram até 50cc. Aí eu corri com uma moto Silpio, feito pelo Silvano Pozzi, que na época fazia já motocicleta de corrida no Brasil, olha. Que hoje, né, já ninguém faz essa motocicleta. Não. E naquela época fazia, e era uma 175, minha mãe descobriu. O meu mecânico era o Roberto Nabuco, irmão do Fernando Nabuco. Sei, do Fernandinho, sei. Aí chegamos em casa, minha mãe me recebeu a vassourada e acabou minha carreira como motociclista. Mas a tua Mondial, eu tive uma Mondial 85 cilindradas, eu era garoto. A minha era 50, era 50, menor ainda, né? A sua já era maior. Era pequenininho. Que engraçado isso, né? As mães sempre com esse problema. Agora, todos nós te conhecemos como um campeão. Agora, como é que foi essa sua batalha? Que foi mais do que batalha, foi briga. Essa história eu conheço, mas de perto. Teve algum momento da sua carreira que você pensou em desistir? Claro que não, mas seria bom falar. Olha, Rony, acho que várias vezes. E a primeira vez que eu fiquei assim, muito chocado com tudo o que aconteceu foi quando, no Grande Prêmio de Monza, que seria o meu 4º Grande Prêmio, com a Lotus, Jochen Rindt morreu. Eu tomei o café da manhã com ele, assim, tipo 8 horas da manhã. Ele me convidou para ser o piloto da equipe que ele tinha com o Bernie Ecclestone, de Fórmula 2. E 1 hora depois ele morreu no carro. E aquilo me chocou muito. Eu falei, vale a pena continuar, vale a pena estar na Fórmula 1. Era o começo de carreira. Me chocou muito, porque eu nunca tinha convivido tão perto com alguém, de companheiro de equipe que morreu. Me chocou muito. E a segunda vez foi em 1973, Grande Prêmio dos Estados Unidos, Watkins Glen, quando o François morreu, no treino também. E aí eu fui para o estacionamento público, que era o único lugar que não tinha ninguém, só tinha carro. E eu fiquei pensando, conversando com Deus, vale a pena eu continuar aqui ou não vale?
será que eu volto? Eu pensei em parar as 2 vezes. Complicado. Mas era uma época que a Fórmula 1 era muito perigosa. Graças a Deus passou, ficou para trás. Nós estamos aqui com o Alexandre, que fez uma história linda do automobilismo. E com um automobilismo muito mais seguro do que naquela época, porque o último acidente fatal foi do Ayrton há 14 anos atrás. Exatamente. Então melhorou muito a segurança. Agora, essa história que você ligou para mim para falar do primeiro salão da motocicleta, que abre amanhã lá no Expo Center Norte, como é que vai ser essa história? Rony, sabe... Vai ser uma festa, né? Acontece assim na vida. Eu fiz o salão de acessório com o Alberto Pellegrini. Eu estive lá com você. E o Alberto Pellegrini, que você lembra, ele vem do mundo do motociclismo. Ele que organiza o Mega Cycle, que é o maior evento motociclístico do Brasil há quase 20 anos. E ele, há uns 2, 3 anos atrás, falou: Emerson, vamos começar a fazer o salão da motocicleta. Eu falei: nós temos a empresa que já faz o salão do acessório, vamos fazer o salão da motocicleta, que é da onde o Alberto vem, o que ele mais gosta. E eu também tive a minha passagem pelo motociclismo, né? Sim, mais do que início de tudo. Inclusive, eu acho que vai ser um salão lindo, porque vão ter as melhores motocicletas que tem disponíveis no Brasil. E nós trouxemos a motocicleta do Casey Stone, a Ducati MotoGP, que ganhou o Mundial. Sim. Vai estar aqui no salão. A Ducati, que também ganhou o Mundial da Superbike. Eu sou muito amigo do Carlo Bonomi, que é o novo dono da Ducati. Ele foi campeão mundial de offshore, passou no mundo da Fórmula 1 nos anos 70, muito amigo meu. Ele comprou a Ducati, que está conseguindo fazer a Ducati o que a Ferrari fez para o automobilismo. Voltar a Ducati ser um orgulho da indústria motociclista. Os italianos são fanáticos pela Ducati quando corre. É impressionante aquilo. Não, desde quase há 30 anos que uma motocicleta não japonesa não ganhava o campeonato do mundo em MotoGP. A Ducati rompeu essa barreira dos japoneses, que tá difícil, né? Com Honda, Yamaha, Kawasaki, que são motocicletas lindas. A Ducati voltou depois da MV Augusta, né? Da época do Giacomo Agostini, a vencer de novo. Então, todas essas motocicletas vão ter motocicletas customizadas. Bacana. Vai ter um trial, que é uma técnica espanhola com os obstáculos. Tá. É um equilíbrio fantástico. Eles fazem cada malabarismo com a motocicleta. Lá dentro? Dentro do show. Todos os acessórios para a motocicleta, mais de 250 expositores. É muito grande. Muito e é o grande primeiro mesmo. Salão da motocicleta do Brasil, Rony. Você vai adorar. Não tem Quem dúvida. gosta de velocidade, estou convidando o Alexandre. A gente vai junto, né, Alexandre? Vamos. Só para lembrar que meu irmãozinho Emerson Fittipaldi é organizador da primeira edição do Salão da Motocicleta, que acontece amanhã. Abre amanhã e vai até 26 de outubro, na Expo Center Norte. Então é essa semana só. 26 de outubro vai ser o dia de eleição, aquela coisa. Vai ser mesmo. O organizador é Alberto Pellegrini. Eu sou Pellegrini. sócio do Alberto. Tá. Ele faz tudo Beto! para aparecer lá. Beto, um beijo para Essa é uma você. sociedade boa. Quando dá tudo certo, é o meu salão. Quando dá coisa errada, Alberto, É, Beto. Que coisa Mas vai dar tudo cruel. certo. Que coisa cruel. o salão do acessório deu tudo certo. Agora falar com o Alexandre, que ele escreveu um livro que eu acho impecável, nós somos fãs do automobilismo, que é O Brasil na Fórmula 1. Esse livro que você está vendo aí no seu vídeo. Subtítulo é Os Títulos e as Vitórias, que transformaram o Brasil no país do automobilismo. Tá, Alexandre, o que te motivou a escrever este livro? Bom, primeiro era poder resgatar a história brasileira na Fórmula 1, né? Porque você conversa com muitas pessoas na rua, em escritórios de oportunidade que eu tenho de conversar, e quando as pessoas sabem que eu gosto de automobilismo, começam a falar sobre automobilismo e sempre se referem ao automobilismo do Ayrton Senna para frente e falando alguma coisa sobre o Nelson Piquet e sobre o Emerson Fittipaldi. E existiram vários pilotos antes, né? Sem dúvida. Que fizeram e conquistaram tiveram resultados importantes no automobilismo.